programa Flor Fada Azul Ensina. Aqui você fica sabendo tudo de como plantar e usar essa flor mágica, corante natural, comestível, rica em benefícios, gerando valor aí à sua vida e até ao seu negócio. Eu sou Rodrigo Rexigel e hoje eu vou trazer aqui o tema do programa: da semente ao pó. Isso mesmo, da semente ao pó dessa flor mágica, a flor fada azul. Nós vamos passar desde a sementinha, você vai conhecer a sementinha dessa flor, vai saber como botar na terra para germinar, vai ver o processo dela da muda, até chegar aqui numa flor maravilhosa como essa, vai conhecer o método, a gente vai passar para você dicas, segredos do método que a gente usa para secagem e para usar as formas de uso também, que você consegue, através dessas dicas, você vai poder armazenar a sua flor com segurança, com qualidade, e a gente vai trazer tudo para você, desde os nossos acertos e erros, desde 2013, quando a gente conheceu essa planta, e foi aqui aonde tudo começou, em 2013, exatamente aonde está essa planta, que hoje carinhosamente a gente chama de mãezinha, que não é a planta original. Em 2013 a gente veio nesse sítio exatamente, conheceu uma flor azul, que eu e a Dines, minha esposa, ela é paisagista, a gente trabalhando com paisagismo e produção de plantas, a gente já era muito ligado nessa parte e não conhecia essa flor. A Dines pesquisou, foi difícil de achar na internet na época, teve que pesquisar em sites de fora, mas aí descobrimos que era a Clitoria ternatia, e começamos, que era uma flor comestível, corante alimentício. Começamos a testar receitas, fizemos bolo que era para ser bolo azul, virou bolo Brasil, porque a gente já descobriu na prática que fazendo aqui com os ovos caipira do sítio, que eram os ovos bem amarelos, misturando com o azul da flor, acabou dando o quê? Azul com amarelo dá verde, então ficou um bolo meio verde, meio amarelo. Deu muito certo porque era bem no aniversário da Maia, nossa filha, que era ali por volta do 7 de setembro, então acabou virando o Bolo Brasil. Mas esse é só um detalhe da história, dos nossos acertos, erros, pesquisa. Então a gente ficou naquela época nesse sítio, depois a gente mudou, saiu daqui, foi para Campo Grande. Em Campo Grande começamos a plantar no muro do jardim que a gente tinha lá. Antes a gente já tinha feito vários testes de plantio para questão ornamental também, de poder ser usado em pergolados, em arcos, no paisagismo, em várias formas no jardim. Janela brise, que é uma cortina verde para proteger do sol forte a casa ou algum lugar. Enfim, vários usos dela no paisagismo. E aí, plantando em Campo Grande, a gente começou a testar a secagem da flor. A gente colhia, secava, ia vendo. Perdemos muita flor por cometer erros nesse processo, mas aos poucos fomos descobrindo. E como era difícil de achar, ao mesmo tempo que a gente começou a usar a flor para nós, a gente começou a comercializar também, via internet para todo o Brasil. E foi indo aos pouquinhos, no fim a gente mudou para São Paulo, capital. Em São Paulo que a gente focou mais na comercialização e o mercado, o pessoal começou a conhecer mais, então começou a crescer essa questão da procura pela flor fada azul. E cada vez a gente foi também aprofundando mais as formas de usar ela em várias receitas de doces, salgados, bebidas. Foi fazendo as nossas próprias experiências e começando a trocar experiências com muitas pessoas que já estavam usando ela através das nossas flores também. E aí esse ano, então, depois de toda essa volta, no meio desse ano a gente resolveu voltar aqui a nossa origem da flor fada azul, por coincidência, para o mesmo sítio, mesmo local. Não tinha mais a flor que a gente conheceu, a planta nesse local, que estava numa época de muita seca, então muitas plantas morreram aqui no sítio. Só que a gente tinha uma planta que eu cultivava na varanda em São Paulo. Isso mesmo, é possível cultivar. Se você está me ouvindo aí e está dizendo, mas eu moro no apartamento, ou eu tenho um jardim, não tenho espaço direito, enfim, é possível cultivar na janela da área de serviço aí do seu apartamento, ou numa varanda, ou no jardim da casa, no sítio. É possível ter as suas próprias flores aí ao alcance das suas mãos. Então esse ano a gente acabou voltando para o mesmo sítio, e a planta que eu tinha na varanda lá em São Paulo, a primeira coisa que a gente fez foi plantar no mesmo local aqui, já que não tinha mais
a planta original e a gente chamou carinhosamente ela de mãezinha. Então ela era pequena quando a gente plantou aqui no meio de 2020 e ela cresceu e olha só, o que já está dando de flores. Então é isso, foi onde tudo começou, é um pouco da nossa história. E hoje então vamos passar por toda essa, desde a semente até ao pó, eu vou mostrar para vocês, começando aqui pela sementinha. Olha só, deixa eu mostrar, vamos ver se vai dar para ver aí. Tá dando para ver? Aqui, ó. A sementinha dela é esse grãozinho de feijão. Você pode ver que tem algumas bem enrugadinhas, outras mais lisinhas. Tem desde preto, passando por meio marronzinho, até meio acinzentada. Então ela é assim mesmo. Essa é a flor fada azul. E ela tem é a sementinha da flor. É um feijãozinho. Ela é de fácil germinação. Normalmente o índice de germinação é de cerca de 50%. Então, por exemplo, aqui eu trouxe também para vocês verem uma bandeja que a gente cultiva aqui no sítio, que inclusive a gente acaba mandando para todo o Brasil, o pessoal que pede mudas. Então, a sementinha, como é que foi plantada essa bandeja? Como a índice de germinação é cerca de 50%, eu gosto de pegar de 3 a 5 sementinhas e colocar. Você coloca num pote. Tem no nosso canal, até se você não tiver vaso, não tiver pote, você pega o Black tá querendo chegar aqui, o nosso cachorro, o nosso guardião do sítio, figura. Então, voltando aqui, então a sementinha, você pode botar em qualquer pote, com substrato, com terra vegetal, faz um buraquinho de no máximo 1 centímetro e cobre. Ela é uma sementinha que germina rapidamente, entre 7 e 14 dias, já vai estar germinando. Aí, mais ou menos, eu sei que tem mais ou menos 1 mês e meio. Um mês a 1 mês e meio ela vai estar atingindo aí uns 20 a 30 centímetros. Depende também da terra que tiver, né? Ela pode ir mais rápido até. Ela enraiza muito bem aqui nesse que a gente fez. E aí nesse ponto, se você tiver plantado nesse tamanho como aqui, ou num pote pequeno, você passa para um vaso maior, ou passa para é o momento de plantar, fazer o berço, fazer o buraco certinho, adubar e colocar no seu jardim. Enfim, no local definitivo como aqui. Aqui é como se a gente, quando ela chegou aqui, ela era um pouco maior que isso. E a gente plantou, em pouco mais de meio ano, já está, assim, hoje super carregada de flores. Aí, nesse processo, justamente a gente vem para cá. Depois você vai plantar, por exemplo, depois desde germinação até a primeira flor, fica em torno de 90 dias, no máximo, às vezes até mais rápido. Então ela vai dar a primeira flor, e aí você me pergunta, mas aí eu deixo a flor secar, eu deixo cair, como é que eu colho, como é que eu uso essa flor? Então o processo mais indicado, o que a gente vem fazendo desde sempre para uma flor de qualidade, é chegar aqui, ó. A flor ela abre todo dia. Então, deixa eu ver se tem algum botãozinho aqui, tem, ó, você pode ver, não sei se consegue ver aí, ou precisa aproximar. Ó, tem a flor aqui que abriu hoje. Essa flor abriu hoje pela manhã. E aqui tem o botão. Esse botão não vai abrir amanhã, mas talvez daqui a uns 2 dias ele vai abrir. Então, sempre está abrindo botões novos aqui. Então, todo dia, por exemplo, abriu de manhã, a gente colhe todo dia de manhã, depois de aberto. Muitas vezes é questão do clima um pouco mais frio, às vezes demora um pouco mais da manhã, mas normalmente clareando o céu ela já tá abrindo. E é o momento de colher, porque a flor vai estar fechadinha, você vai colher, vai estar limpa, sem impurezas, nada. Aí você faz a colheita, que eu vou colher aqui e mostrar para vocês. Vou colher algumas flores, para depois passar lá para o processo de mostrar como é que eu vou levar essas flores para dentro de casa e fazer o processo de secagem para poder usar elas, até armazenar durante 1 ano, enfim, para poder ir usando aí e fazendo um estoque, porque ela tem um ciclo, muitas vezes ainda mais em lugares frios, no inverno, mesmo aqui no calor, ela diminui a produção e na maioria dos locais ela até para de dar flores no inverno. Então aí você armazenando flores e algumas sementes também, por causa do frio,
porque na geada, por exemplo, ela tem possibilidade até de morrer. Então você armazenando algumas sementes e flores, você pode ter as suas próprias flores para o ano inteiro. Deixa eu colher mais algumas aqui. E ainda a gente chama da medita-flor, né? Medita-flor, essa questão, enquanto você vai colhendo, é um efeito assim meditativo até. Existem estudos que falam disso, outra hora a gente pode até trazer alguns estudos falando isso para vocês, mas que o tempo que você passa no jardim, trabalhando no jardim, ou colhendo flores, é como se você estivesse fazendo uma meditação, um equilíbrio geral do seu corpo. Vou pedir para a Diniz vir aqui perto de novo, para mostrar vamos dizer, a flor, né? Vamos passar do processo aqui da flor. Se você colher, se não colher, por exemplo, ver que eu deixei algumas aqui, essas de ontem, a gente deixou já sem colher para poder mostrar. De ontem para hoje, como ela fica aqui, ó. Já fica mais murchinha. Isso que aqui tá chovendo, então ela tá até tá meio úmida ainda e não tá tão sequinha. Mas se for no clima seco, com sol, ela estaria já bem sequinha. Aqui tem um botão que vai abrir amanhã, ó. Como eu falei, ela abre todo dia. No final do dia ela vai estar murcha assim que nem essa. Enfim, e vamos ver se eu acho aqui alguma vagem para mostrar para vocês. Deixa eu ver por aqui. Aqui tem a vagem, que é o fruto da flor fada azul. Então, se você não colher a flor, consegue ver aí, em cerca de uma semana, ela vai começar a dar uma vagenzinha bem pequenininha. Essa aqui está mais ou menos no meio do processo de crescimento. E aí vão dar as sementes. Então, até aconselho você, quando começar a dar flor, você colher as primeiras flores, fazer seu primeiro chazinho com a flor fresca mesmo, se for o caso. E depois, um tempo, deixar algumas para semente também, para ter uma reserva aí de semente para alguma emergência. Aqui tem mais uma que já nascendo um pouco menorzinha ainda. Pode ver que tem a pontinha da flor ainda aqui, ó. As pétalas da flor que ela seca e vai crescendo, vai crescendo. Aqui no pé não tem nenhuma seca, mas eu guardei uma seca aqui para mostrar. Esse é o ponto de colher. Quando ela está assim, cor de palha, e a sementinha dentro, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Vamos ver. Olha só. E aqui estão as sementes. Então essa é a vagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos 8 sementes. Ela dá isso, entre 6, 7, 8 até 9 sementes. E aí você guarda essas sementes, aqui já tem. Numa vagem, imagina só, você já pode ter garantido se der algum problema, se quiser aumentar a produção, numa vagem você já tem aí garantido o andamento de mais um ano. Deixa eu guardar elas juntos aqui com as outras. E era isso, então. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui que eu queria falar para vocês aqui do jardim. Pode contar o recorde dela. Isso aqui é uma planta. Ela tá, olha a quantidade que dá hoje, eu não contei quantas deu aqui, depois talvez. Mas o recorde que a gente já contou foi 140 flores. Desse tamanho aqui como ela estava, ela começou semana passada, está todo dia dando bastante, mas o recorde aqui foi 140 flores. Aí você imagina, se você tiver um espaço ensolarado assim no seu jardim ou numa varanda, você pode ter aí o seu estoque garantido de flores azuis aí para o ano inteiro. Se você souber, e me acompanha aí até o final do vídeo, que eu vou mostrar o método que a gente faz para saber assim como armazenar, como lidar com ela para ter uma flor de qualidade, bem armazenada, que pode durar aí um ano inteiro. Então é isso. Em relação a essa aqui é a flor tradicional, então as variedades dela que ela tem, né, que é a tradicional, o formato do órgão sexual feminino, né, do sagrado feminino, que dá o nome de clitória para ela, clitória ternatia. E existe também a flor dobrada, depois lá no nosso laboratório eu vou voltar a mostrar para vocês, porque a flor dobrada nós temos plantada ali no outro módulo produtivo, mas por causa de sinal de internet eu não sei se vou conseguir levar vocês até lá agora, e não sei se deu para ouvir, mas já tem até uns trovões aqui. Ainda bem que acho que vai dar o tempo de nós conseguir voltar lá para dentro do laboratório para mostrar o restante do processo. E em relação à semente, também a flor dobrada e flor tradicional, a semente é igualzinha. Se você misturar,
já era, só depois de crescida e dando flores você vai saber que variedade que é. E existe até a variedade que a gente descobriu agora, a gente viu que tinha na nossa produção de algumas sementes que a gente está cultivando, uma variedade mista, que um galho às vezes dá tradicional, na mesma planta dá um galho dobrado, assim, ou semi-dobrado, né, as flores. Então, a gente pesquisando, essa semana passada até descobriu um estudo que avalia as diferentes variedades, tanto de branca, porque sim, tem outras cores também de flor pada azul, tem a cor branca, tem a cor light blue, que é um branco só com uma tonalidade leve de azul, e aí tem a tradicional, tem uma tradicional mais variada, assim, que é só tradicional, tem essa mista, que é uma semi-dobrada e a tradicional junto, mas a planta é um pouco mais vigorosa, e tem a dobrada, que é a mais difundida comercialmente, porque ela rende mais, né? Por ter todas as pétalas desenvolvidas, então ela rende mais em termos de produção e para você poder utilizar na sua casa. Acho que era isso. Agora me acompanha, vem comigo, nós vamos levar essas flores aqui. Deixa eu pegar mais algumas. Vamos pegar mais umas florzinhas. Aí aqui a gente trabalha assim com o fundo do canto dos pássaros, não sei se vai estar dando para ouvir aí, mas tem o currupião, tá por aí. O currupião é um pássaro laranja, lindo, até meio difícil de encontrar, mas tem um dos cantos mais lindos aí do Brasil, então são os privilégios de estar aqui no meio da natureza. E vamos lá para dentro. Agora eu vou levar vocês lá para o laboratório, isso, onde a gente faz os testes, onde a gente descobre várias coisas para fazer e assim que as coisas vão dando certo, ou mesmo em tempo real, às vezes alguma coisa que a gente está testando, eu venho aqui mostrar para vocês. Vamos lá, me acompanha, me acompanha. Vamos ver aqui para preparar tudo. Vou botar 1, 2, 3, 4. Já vou preparar com essas flores que eu colhi, uma infusão aqui para a gente experimentar com a flor fresca, para vocês vão ver. Eu coloquei aqui água quente, deixar as flores aqui infusionando. Mas como eu estou falando, eu falo demais às vezes, mas falo demais porque a flor fada azul é uma flor empolgante. Eu quero tentar passar para vocês aí, às vezes em tempo real, todos os detalhes e tudo o que você aí, para incentivar você a fazer aí, a ter na sua própria casa, tantas receitas, como ter essa planta maravilhosa em termos ornamentais no seu jardim, em termos uma planta super funcional. A gente está falando geralmente das flores, que são o principal dela, é lógico, mas ela é toda planta pode ser usada, até a raiz tem pesquisas que ela é usada antiasmático, então com princípios que são extraídos da raiz da flor fada azul. Então, agora aqui no nosso laboratório, um brinde aí, um chá, a essa flor mágica, mágica mesmo, mágica porque de repente você está aí assistindo, caiu de paraquedas, não sabe por que é uma flor mágica, então eu gosto sempre, não dá para passar o programa aqui sem fazer a magia da flor fada azul. Então, tirando laboratório, vamos fazer a nossa alquimia, a nossa transformação, nossa não, né? Transformação dessa flor maravilhosa, flor mágica. A magia da natureza, uau! Então, mais uma vez, do azul para o violeta. Essa magia. Só o azul já é uma cor muito difícil de ter na natureza, ainda mais como corante. Uma flor azul é difícil. Flor que libera um corante natural e comestível ainda, mais difícil ainda. E um azul que muda de cor para violeta, pingando alguma coisa ácida como limão, é uma raridade, é uma magia, é a natureza aí desenvolvida por milhões de anos que a gente deve aprender a usar e cada vez mais respeitar. Então vamos lá. Dando sequência, o que eu fiz? Né? Eu colhi as flores lá fora. Vamos dizer que você tenha, ou você queira ter. Eu incentivo você, se ainda não tem, plantar aí no seu jardim. A gente consegue enviar sementes.
ou consiga na sua região alguma coisa que tenha sementes para plantar, para ter, e a gente vai trazer, vai colher, então amanheceu, a flor abriu, colheu, trouxe para cá, o que eu vou usar? Uma forma de metal forrada com papel manteiga. Papel manteiga, esses rolos de papel manteiga você consegue no supermercado, é muito fácil de conseguir. E aí, vamos espalhar as flores aqui no papel manteiga, que a gente vai deixar para ela secar. Então eu vou mostrar para vocês aqui 3 situações. Essa, como hoje, a flor está seca, né? Então ela chegou aqui seca, mas aqui está um tempo meio úmido. Então no tempo úmido, se você estiver na sua região na época do clima úmido, é complicado secar o natural o tempo todo, porque ela é muito sensível, ela pode começar a criar mofo, a oxidar por causa da umidade. Então você tem que acelerar o processo. Então vou mostrar no primeiro caso aqui, vamos dizer que aqui esteja hoje bem seco, um clima legal, a flor foi colhida seca, então você colocou no papel manteiga, na forma metálica, o que pode fazer? Você pode deixar até 2 a 3 dias assim, ela vai murchar, ela vai ficar, aqui tem aquela que ficou do dia anterior, ó, amanhã ela já vai estar assim, em 2 a 3 dias ela vai estar mais murcha para comer, para usar mais tempo. Então aí, se você armazenar ela só seca naturalmente, ela é uma flor sensível que ela pode, um pouquinho de umidade que ficar, com 2, 3 meses, dependendo da situação, ela pode vir a estragar, porque ela cria um mofinho assim muito fácil. Então, ela tem que estar um nível de secagem que é forno. Ela secou, ela vai murchar 2, 3 dias, aí você vai colocar no forno. Então pode ser o forno a gás do seu fogão, ou pode ser um forno elétrico como esse, ó. Vou colocar no forno e vou fechar o forno. Fechar? Não, esse é um erro, não pode ficar fechado. Ele tem que ficar semi-aberto, aqui uns 2 centímetros é o suficiente. Por quê? Por 2 motivos. Porque normalmente os fornos caseiros, ou os fornos a gás, esse aqui, por exemplo, a temperatura dele mínima é 90 graus. E o ideal para secar a flor, para ela secar e não cozinhar, não queremos cozinhar e nem assar, queremos só desidratar, é ir tirando aos poucos a umidade. Então o ideal é que fique uns 10 a 15 minutos na temperatura de ali 45, 50 graus. Então, como ele está aqui em 90, o mínimo, se eu deixar o forno aberto, eu vou conseguir equalizar isso e ainda vai ter espaço para sair a umidade, então, que está saindo da flor, né? Que se deixar fechado, essa umidade fica lá dentro e acaba dando essa coisa que pode até cozinhar. Então, a gente deixa aqui, aí muito cuidado, que nem eu falei. Se você tiver daqui a pouco um desidratador de alimentos, aí você vai tranquilamente, deixa ela até desidratar, porque ela não vai queimar. Mas no forno caseiro, fica de olho, 10 minutos no máximo, já começa a olhar se está tudo ok, dá uma misturada. No caso aqui tem poucas flores, que vai ser o início da sua colheita. Se tiver mais flores, pode colocar, não deixa muito grosso, mas até uns 2, 3 centímetros assim, de flores no forno, tudo bem. Só que aí a cada 10 minutos, 15 minutos você tira, dá uma mexida, vê como é que tá. E daqui a pouco eu vou mostrar mais 2 situações, depois eu vou falar qual é o ponto, qual é o método. Nós criamos um método infalível para saber o ponto ideal de secagem. Mas como eu falei, tem três possibilidades principais. Uma é essa de o clima seco, a flor colhida seca. Outra é o clima, a flor colhida seca, como hoje, mas o clima como está aqui nessa época do ano, que é o clima úmido. Se eu deixar ela aqui, principalmente aqui tem poucas flores, ainda está espaçado, é mais difícil, mas às vezes está cheio aqui, ó. Ela vai ficar uma em cima da outra, assim. Você começa a ter uma colheita boa, se eu trouxesse todas as flores de lá, já ficaria meio assim, uma em cima da outra. E um pouquinho assim que uma fica encostada, na umidade do ar, ela não, praticamente não murcha, ela pode dar problema. Então o ideal é que já no primeiro dia, você colhe as flores, deixa aqui, no máximo até o fim do dia, ou no início do dia seguinte, mas o ideal já vai para garantir, já vai logo para o forno.
A única diferença é que você vai ter que deixar mais tempo. Você deixa 10, 15 minutos, tira, mistura, dá uma olhada como é que tá e vai acompanhando para ver de acordo com o seu forno. Você vai começar a conhecer o tempo que você precisa deixar, sempre acompanhando para não queimar a flor. E a terceira situação é, por exemplo, um dia de chuva. Choveu, né? A flor está molhada, você não quer perder, não quer deixar para outro dia, porque essa umidade de um dia para o outro, como essas flores aqui, ela começa a ficar meio, ela pode criar lá na planta mesmo, começar a vir bactérias, começar até a criar fungo e tal. Então ela choveu, você colheu a flor molhada, pingando e tal. O que você faz? Você tenta tirar o máximo possível, ela só de mexer assim nela, já jogar a água principal fora, ou você pode deixar numa peneira, num coador assim, para sair o excesso de água. Aí tirou o excesso de água, bota na forma, e vai para o forno. Talvez vai ter que ficar um pouco mais de tempo, mas é a mesma sequência que você vai deixar ali. Então, forma de metal, papel manteiga, as flores. No clima seco você pode deixar alguns dias até ela murchar, pode deixar acumulando algumas e depois vai para o forno. Mas esse processo de ir para o forno ele é fundamental se você quer guardar uma flor por mais tempo e com qualidade. Porque aí você vai garantir ela bem fechadinha, que até um ano você vai conseguir usar. Deixa eu ver se era outro detalhe. Então, o método. Oi? Ah, eu falei o que pode. Vamos agora algumas coisas que não pode fazer. Tipo, né? Vão pelo menos 3 coisas que você não pode fazer, que fazer errado. Se você começar a pesquisar na internet, lá para fora, existem vídeos fazendo as mais variadas formas de secar. Mas aqui, como a gente falou, o nosso método, que a gente aprendeu na prática, errando, perdendo flor, mas testando desde 2013, quando a gente conheceu lá no local que era Mãezinha. Então, algumas coisas, por exemplo, papel manteiga. Não use papel toalha. Papel toalha, ele segura a umidade, ele começa, se você pegar uma flor meio úmida, já faça o teste aí na sua casa. Uma flor com papel toalha, um pouco úmida, você vai ver que o papel toalha começa a ficar azulado. Isso quer dizer que ele está absorvendo, vai concentrar a umidade e ainda vai tirar já nutrientes da flor. Outra coisa que não pode, deixar mais dias ali no pé. Se você quiser uma flor de qualidade, não faz isso. Tem que colher ela no mesmo dia, de preferência ali de manhã até o meio-dia. A flor abriu, colha. Vai evitar de ter poeira, vai evitar de ter qualquer contaminação, vai ter uma flor limpinha para você armazenar depois. E terceiro erro também, querer molhar algumas plantas, chás que você vai preparar, é importantíssimo, você não pode deixar de lavar. A flor fada azul, não. Se você for lavar, você vai ver, vai começar já a soltar o azul da flor. Então você vai perder nutrientes, vai perder antocianinas, vai perder o azul. E ainda vai estar arriscada a trazer fungos para a planta, porque vai atrasar o processo de secagem. Aquilo que a gente falou, dia de chuva, você tem que ter muito cuidado. Na dúvida, dia de chuva, não colha. Se você não tem pressa de ter, não colha. Essas dos dias de chuva, deixa elas virar semente. Agora, se você quiser colher e aproveitar, tranquilamente pode, mas tenha todos os cuidados de colher e já fazer todo esse processo que a gente falou aqui, de tirar o excesso de água e levar ao forno. Então, essas são 3 coisas principais que você não deve fazer. Então, tem vídeo pela internet mostrando de várias formas, aí deixando dias, às vezes secando, enfim. Se você às vezes quiser, se tiver um pouco de sol, por exemplo, está num apartamento, quer deixar ela um pouco no sol, não tem problema, algumas horas de sol para tentar fazer uma secagem mais natural, até ela murchar bastante. Mas assim, não tem necessidade, porque eu acho que o processo, você vai ter que acabar, se quiser uma flor, ou passar pelo forno para conservar ela por mais tempo. Se você vai usar ela durante uma semana, 2, beleza, seca ali, vai usando, porque você vai visualizar, você consegue pouca quantidade de visualizar se ela está boa, se não está. Mas enfim, o processo ideal é esse que a gente passou aqui, e você vai ter flores de qualidade. Então é isso. Aí nós passamos pelo processo de secagem, mas tá, agora como é que eu sei o ponto da secagem? O ponto da secagem, cadê aqui?
É um método que a gente brinca aqui, mas é um método muito sério, que é o método CREC. O método CREC. O método CREC é praticamente infalível. Vamos ver se vai... Ah, estou aqui com o microfone, né? Não sei se você vai conseguir ouvir o CREC. Eu aperto a flor, ó, ela fica praticamente, ela não... E ela dá um crack, assim, bem um crack suave. Então é o ponto que a flor tá bem sequinha. Por exemplo, essa flor aqui, ela foi secada no método crack, só que é uma flor que eu tô... Essas aqui eu tô usando no dia a dia essa semana. Essas aqui eu abri da embalagem agora, antes da gravação, e deixei ainda fechadinho. Essa aqui, ó, deixa eu botar aqui, vamos ver. Ela dá um... Pode ver que ela não dá um crack e olha como ela fica. Ela não volta, fica até meio esmagada aí, porque ela... O que acontece? Ela absorve novamente a umidade do ambiente. Essa flor eu estou usando no dia a dia, vou usar no máximo uma semana, no máximo 2 semanas. Eu vou usar ela aqui no meu chá que eu tomo todo dia, ou em alguma receita. Aí não tem problema, mas se você quiser armazenar de novo essa flor, ah, não vou usar, estou viajando, aí você vai ter que passar de novo para o forno, o método crack que você viu, né? E ainda tem um método para saber, a outra possibilidade aqui que eu vou dizer depois, que é o do pó, que tem um detalhe, um segredo fundamental aí, simples, mas fundamental para você conseguir fazer um pó bem legal, é o método crack, aí é o crack, é que vai dar esse som do crack, mas você vai sentir o crack, como se ela estivesse espatifando e até começa a desmanchar na sua mão já a flor. Esse é o ponto para levar até o triturador, né, de café para fazer o pó. Então é isso, nós passamos aqui pelo... Vamos te mostrar aqui numa sequência. Vou mostrar na sequência agora, depois de mostrar como seca, as formas de uso, né? Esse processo da semente ao pó. Então, a sementinha da flor fada azul até virar um pó assim legal, de qualidade para usar em várias receitas. Então, sabe que ela passa assim na sequência que a gente viu, ela tem a vagem, que é a fruta, que é as sementes, que depois que fica nessa cor pálida, está sequinha, pronta para armazenar e usar, vira semente. Aí, a forma que mais é comercializada, que mais é usada para armazenar, tanto aí na sua casa como para ter uma flor de qualidade por mais tempo, é a flor desidratada. Então, que a flor desidratada, ela pode ser triturada também no liquidificador. Aí você vai ter a flor triturada dessa forma. Então, dependendo do tipo de receita, às vezes como você gosta mais, se adapta melhor a fazer alguma receita aí na sua casa, o triturado é ótimo. Ele é muito usado, eu acho muito legal para, por exemplo, nos cosméticos fazer sabonete, porque ela fica com esses pontinhos azuis e verde que dá um detalhe muito legal e ainda aproveita os benefícios da planta. Tem uma outra situação que é a flor quebrada, que é mais para, como a gente aqui tem grande processo de secagem de bastante plantas, nesse processo de põe a planta para secar e tal, colhe, seca, alguns pedaços da planta se quebram e a gente separa isso para comercializar só as flores inteirinhas, assim, de qualidade. Então forma essa flor que a gente chama de flor quebrada, que às vezes chega a dar 1 quilo mais aí periodicamente. E a gente guarda porque é uma flor perfeita, só não está com a flor inteirinha. Então essa flor quebrada a gente usa aqui para nossas receitas, para os nossos testes internos. A flor triturada, que nada mais é do que a flor desidratada, no liquidificador, a triturada, né, ela fica ainda semi-inteira, assim, não chega a ser um pó. E aí, finalizando com o pó, essa maravilha aqui, olha como fica bem um pozinho mesmo. A cor dele pode ficar desde acinzentada até um azulado, assim, pode ver mais escuro, acinzentado, até um azul um pouquinho mais vivo, mas normalmente é essa cor aqui que fica, que é a flor, nada mais é que triturada, seca. O detalhe, o segredo do pó é, além da secagem que a gente faz do crack ali, que eu mostrei no início do vídeo, para as flores desidratadas,
você tem que deixar um pouco mais de tempo até, como eu falei, ela faz o crack, se amassa, ela faz o crack e começa a desmanchar. Para a flor desidratada, você quer guardar, ela começa meio a fazer o barulhinho de crack, mas ela não desmancha ainda. No pó, para você pegar a flor para fazer o pó, ela tem que estar desmanchando. Aí aqui, uma forma que pode usar em casa, é muito fácil de ter algum processador de café. Ele tem dessa forma, então você, com a flor do crack, você coloca no processador e vira o pó. Se você tiver um liquidificador bem potente e não tiver um triturador de café, mas aí você deixa ela torrar bem, torrar não, mas ela fica bem sequinha mesmo, ao ponto de estar desmanchando, talvez você consiga chegar bem ao pó, quase isso, mas o segredo é esse de deixar ela secar mais tempo no forno, e aí você vai ter o pó. O pó é muito bom para você não precisar fazer a infusão, como aqui, né? Eu fiz a infusão, às vezes algumas receitas para usar uma infusão concentrada e tal, mas receitas que não vão água, por exemplo, como é que eu vou usar, vou passar o azul? Uma massa, eu posso botar pó azul, docinho, enfim, aí tem várias formas de usar. Pó azul, a gente, em outros vídeos, nos outros programas aí, a gente fala várias receitas azuis aí para você fazer. Então, para tirar as dúvidas, aqui no caso eu estou ensinando da semente ao pó, passando por essas formas de uso da flor fada azul. Então era isso. Olha só. Essa é com as flores que eu colhi agora, quando eu cheguei, lembra? Coloquei água quente. Olha, um chá lindo com uma flor fresca. Acabei não falando no começo, mas a flor fresca ela é ótima para saladas também. Você pode, daqui a pouco, no começo, se tiver muito poucas flores para botar no forno, daqui a pouco, durante a semana, vai guardando ela na geladeira, fresca, bota num potinho que tem alguns furinhos, não deixa ela num potinho muito fechado, alguns furinhos na geladeira, e ela, até uma semana, assim, ela mantém mais ou menos a mesma formação, aí depois você pode ou consumindo nesse tempo, ou usar para secar depois, acumulando mais flores no início, quando você não tiver muitas flores na sua produção. Oi? A flor. A flor dobrada também, que eu não comentei, também tem outros vídeos que a gente destaca mais. Vou fazer uma outra hora um vídeo também lá da produção dela, do modo produtivo. Mas a grande diferença é essa, ela tem todas as pétalas, aqui tem 5 pétalas desenvolvidas, enquanto a flor tradicional, ela só tem uma pétala grande, mas as outras pétalas estão aqui, tem 2 pequenininhas e mais 2 atrofiadas lá dentro, que são, para mostrar que são a mesma espécie, só de variedade diferente. E todas ricas em antocianinas, então é uma flor rica em benefícios, aí para cada vez mais ser usada. E o objetivo desse vídeo hoje era justamente isso, passar da semente até o pó, pelas formas de uso como flor desidratada, flor quebrada, flor triturada, flor em pó, e ainda curtir aqui o nosso chá feito com a magia da flor fada azul. Esse foi mais um programa Flor Fada Azul Ensina. Aqui você fica sabendo então de tudo, de como usar, como plantar essa flor mágica, corante natural, rica em benefícios, que pode aí gerar valor à sua vida e ao seu negócio. Eu sou o Rodrigo Rexigel. Hoje a gente fez esse tema aqui da semente ao pó. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.